Fala galera, hoje eu tô aqui com um convidado ultra mega especial. Ele é uma verdadeira força criativa. Ele é ator, ginasta, depois ele vai explicar isso aí. E lidera a Allfluence, a principal agência parceira do TikTok. Pedrão, muito obrigado aí por você aceitar esse convite. Para mim é uma honra poder estar aqui de frente a frente com você e extrair e levar um conteúdo de valor aí para a galera. Não, eu que agradeço. Na questão do ginasta não é bem assim, calma. Não Olha no Instagram dele, depois você vê se ele não é ginasta. Se entrar no meu Instagram, você vai ver algumas acrobacias e tal, O cara mas é brabo. É de um passado longínquo da minha carreira de ator aí. Ô Pedrão, me diz uma coisa, cara. Você, né, passou ali, eu vi como um ator. Eu acho que era legal até falar um pouco como é que foi isso aí, né? E aí, cara, a pergunta que eu tenho, assim, que ficou na minha cabeça foi como que foi para você cair nesse mundo do marketing digital? Foi uma coisa que você estava planejando, que você já gostava, ou foi do nada? Como é que foi essa história? Planejamento nenhum, zero. Pelo contrário, a base que o teatro me deu, dos musicais e tudo mais, audiovisual, me trouxe conhecimento para eu fazer o que eu faço hoje. É uma base artística, criativa, técnica também, de audiovisual, de câmera e tal. Hoje em dia a gente faz criativos para TikTok, para grandes marcas anunciarem, né? Então, ter o conhecimento técnico de como se grava e direção de ator e como é um roteiro, como que faz um estúdio, né? Então, isso tudo foi base. Mas, obviamente, não foi nada planejado. E eu tenho uma característica que me ajudou bastante nisso, que é de não ser uma pessoa travada na visão de mim mesmo, né? Eu vejo muita gente que fala, eu sou isso, eu sou ator, né? Sim. Se eu falasse lá atrás, eu sou ator, e não, eu sou uma pessoa criativa que tem tais objetivos de vida, eu não teria migrado do ator para começar a dirigir espetáculos, depois de dirigir espetáculos, começar a produzir espetáculos e produzir eventos, de produção de eventos, que aí surgiu uma produção de campanha, eu e minha esposa, né? Minha esposa é minha sócia, então a gente fazia tudo junto, de produção de eventos, surgiu uma campanha com influenciadores que foi o primeiro estalo de aqui tem alguma coisa que eu consigo escalar. Porque qual era a minha maior dor, assim, meu maior problema? É que eu já estava fazendo musicais incríveis. Eu fiz o Peter Pan da Broadway, né, o espetáculo que veio pro Brasil. Fiz Ayrton Senna musical, já estava fazendo espetáculos grandes. Fiz 3 anos e meio de Dizzy Croquettes, que é um espetáculo premiadíssimo, uma história muito premiada. E mesmo assim, eu não estava feliz com o resultado disso. Uma coisa é você estar feliz com a atividade, com a ação, com o propósito de estar ali no palco, do seu trabalho e tal. Mas outra coisa é você estar conseguindo atingir seus sonhos e seus objetivos com aquela ferramenta. Então, como eu sempre enxerguei tudo como ferramenta, né? O teatro era uma ferramenta que eu gostava de fazer, mas que eu tinha sonhos maiores do que o próprio teatro, e eu não me ver só como eu sou um ator, foi me possibilitando sempre ficar testando novos caminhos. Quando eu olhei o mercado de influência lá em 2016 para 2017, foi a primeira vez que eu olhei uma ferramenta que eu pudesse escalar e atingir os objetivos que eu tinha com a minha família, com a minha esposa, com meus filhos, de crescimento, de impacto, né? E foi quando eu fiz essa migração de ator para empreendedor. Para empreendedor. Cara, para quem não sabe o que é a Allfluence, né, que é a principal agência parceira do TikTok, não só do Brasil, né, como ela está expandindo de um jeito gigantesco, né, que é da América Latina e agora. Explica um pouco para a galera como que é isso, como que funciona isso, o que realmente ela faz ali. Vamos lá, de forma bem simples, tá? A gente ajuda as marcas a fazerem criativos nativos no TikTok que performam nas campanhas. Porque a dor que as marcas têm é que elas precisam investir em mídia. Marcas que eu falo de
tamanhos que têm uma verba de investimento muito grande, como Magalu, Mercado Livre, Amazon, Mercado Pago, Prime Video, Disney. Todas essas marcas já fazem parte dos criativos e campanhas com a gente no TikTok, tá? Então, a minha visão nunca foi olhar para o marketing de influência e cuidar do influenciador, e sim uma visão muito B2B. O que as marcas precisam, o que a empresa precisa, né, para conteúdo nativo. Então, o que a Affluence faz é exatamente pegar essa necessidade do mercado de ter conteúdos que estão alinhados com as trends do momento, que estão alinhados com formatos nativos de plataformas como TikTok, Meta, Quai e esses formatos que, tradicionalmente, outras agências de publicidade não têm tanta experiência, né? E as próprias marcas acabam não tendo esse time especialista nisso. Então, eles preferem delegar para uma agência especialista para fazer esses criativos nativos, tá? Então, o que a gente faz é basicamente isso. Dentro do TikTok existe um hub de agências criativas, que é o TTCX, o TikTok Creative Exchange. Você falou uma das principais agências, é porque nesse hub existe um ranqueamento das agências mais populares. Normalmente, ele é ranqueado pelo volume de projetos. Aqui no Brasil, a gente está em primeiro lugar. E em Latam, a gente está em primeiro lugar. E agora, a gente está em sexto lugar no mundo inteiro. São mais de 500 agências no mundo. Caraca. E a gente está quase entrando no top 5. Galera, aí, ó. Meta... Esse cara aqui vai ser 01 no mundo. Fica ligado. Esse aqui vai ser 01 no mundo. Mas assim, para chegar ali, né, no TikTok... Né? A gente falou lá, pô, teve a história, né, que você fez todo esse início ali, daí você foi para um caminho de direção ali e tal, de teatro, de musical, tal, aí você enxergou ali uma oportunidade, mas você não começou direto ali no TikTok, não, né? Como é que foi esse processo para chegar nele? Cara, isso é bem interessante, porque até quando você encontra uma ferramenta que tem potencial de escalar, né? Você tem potencial de escalar naquele business, naquele negócio, você precisa pivotar muitas vezes também dentro do seu próprio negócio. A gente não começou com uma agência especialista em criativos nativos. A gente começou numa época onde a briga pelo espaço de aplicativos de entretenimento, rede social no Brasil, era muito grande ainda. E principalmente aplicativos chineses precisam posicionar essas redes sociais no Brasil, porque é um dos melhores países para isso, e faz parte do business plan deles uma fase inicial onde precisa de muito criador de conteúdo, de verticais de conteúdo diferentes, criando conteúdo na plataforma, para criar o que a gente chama de first party data, que é o dado mais valioso que existe na internet, que é o dado em que você, usuário, está passando para a plataforma, né? O first party data é isso, a plataforma consegue captar diretamente do usuário o comportamento dele. O third party data é quando você pega e compra dados de alguma outra empresa que tem o first party data, né? Então, isso tem muito valor. E a nossa empresa começou nisso. A nossa empresa começou pegando campanhas com 1.000, 2.000, 3.000 criadores de conteúdo no mesmo mês, para aplicativos que nem existem mais, Vigo Video, Hipster, Flipagram, Bigolive, LiveMe, todos os aplicativos da China que estavam tentando se posicionar na época. E claro, como todo mercado, chega um momento em que as coisas, essa briga toda, esse calor de posicionamento diminui e fica umas 2, 3 empresas ali posicionadas maiores, que é o que a gente está vendo hoje, né? A gente está vendo o TikTok e o Quai muito bem posicionados ali. O Instagram, que continua, ainda tem um poder muito grande, muito forte, o Facebook também. Então, se eu não tivesse essa visão de pivotar meu negócio também, eu não teria ido para a área de criativos nativos para marcas, porque o que a gente fazia era um negócio de criação de conteúdo para a rede social. Sim. Era o próprio Quai, era o próprio Vigo Video, era o próprio TikTok, era a própria rede social fazendo essas campanhas de contratação de conteúdo. Agora não mais. Agora chega um momento do business plan dessas empresas, dessas redes sociais, que
eles deixam de investir em conteúdo, porque o conteúdo já existe ali, os usuários já são orgânicos, e abre marketplace. Quando você abre marketplace, o que importa é o quanto de investimento de mídia você consegue captar ali. Então, eu já vendo isso para o futuro, eu comecei há 3 anos atrás já pivotar a minha empresa, já começar a treinar um time específico para criativo nativo, para marketing, e deixar o time de campanha, que já estava funcionando sozinho, já estava funcionando bem, deixei eles lá funcionando. Existe até hoje, a gente faz campanhas ainda nesse formato, mas não é o core business mais da empresa. Uhum. Então, faz 3 anos que ela é esse formato aí, ou não? Fazem 3 anos que eu comecei a entender que o nosso business não era mais posicionar aplicativos chineses no Brasil. Mas o TTCX, né, o TikTok Creative Exchange, ele chegou no Brasil em agosto do ano retrasado. Tá? Entendi. Então faz aí 1 ano e pouquinho. Que aí se foi para esse direcionamento. E, galera, esse cara já ganhou vários prêmios aí do TikTok, acho que 2023, 2024. Qual que foram esses prêmios? Foi aí? ano passado, 2024. Foi no TikTok Partner Awards. Eram 8 premiações para partners, né, para parceiros criativos. E das 8 premiações, a gente ganhou 4 delas. Então, a gente levou 50% dos prêmios. 50% você abocanhou ali. 50% dos prêmios. E, cara, são muitas agências muito boas que fazem parte desse ecossistema, né? Na verdade, eu acho que o nosso diferencial foi exatamente entender que a gente não tinha como agência ser concorrente deles. Porque são agências grandes, agências que são inovadoras, são agências que têm muitos serviços, mas que por terem muitos serviços, tem outras demandas ali dentro. Então, o que eu foquei? Eu foquei em me especializar muito em uma única tarefa da minha empresa, que eram os criativos nativos que performam absurdamente, né? Até uma frase que a gente usa, que criativos nativos vendem mais. E me especializei nisso para não ser concorrente deles. Eu não quero ser uma agência que vai cuidar do plano de mídia das marcas da empresa, não. Eu quero trabalhar em conjunto com essas agências que já existem, já são grandes, já estão dentro das grandes empresas, e é o que acontece hoje, né? E ser uma ferramenta. Sim. Como ferramenta eu consigo escalar. Cara, isso que você está falando é muito doido, porque, por exemplo, né, eu que mexo com IA, você também, a gente vai chegar nesse assunto aí. Uma coisa que eu entendi, assim, cara, como empreendedor, como dono de negócio, que eu até falo bastante sobre isso, né? Teve a Corrida do Ouro lá atrás, né? Teve a Corrida do Ouro, e aí muita gente foi lá para Califórnia, mais de 300 mil pessoas para lá, para tentar extrair ouro com aquela, vou ficar rico, não sei o quê. Só que aí teve umas pessoas que entenderam, cara, em vez de eu extrair o ouro, né? O que eu vou fazer? Vou vender ferramentas para as pessoas extraírem o ouro. Ou seja, esses caras ficaram multimilionários vendendo ferramenta. E agora você falou uma parada. A gente é uma ferramenta, né? Então você não está ali naquela briga que está todo mundo. Você está sendo uma ferramenta para eles extraírem o ouro, né? Isso já está acontecendo. Até empresas que fazem parte desse ecossistema do TTCX já estão vindo conversar comigo, porque já entenderam que eu não quero ser concorrente deles. Já falaram, cara, vamos ver os pacotes de serviços, porque aí a gente já tem campanhas fora do TTCX, fora do TikTok e tal, e vamos trabalhar em conjunto e usar o Fluence como ferramenta de escala, porque a gente tem muita experiência nisso. A gente tem muita experiência em gestão de processos, automatização de processos, mantendo a capacidade criativa. Isso que é o mais difícil. Isso precisa de um método. Sim. Então, eu foquei nesse método. Esse método exclusivo da Allfluence de conseguir escalar criativo mantendo os aspectos de criatividade, os aspectos de renovação, de trends que estão no momento. E, assim, para traduzir para a galera aí, o que eu tô entendendo, assim, você é um especialista de entender a linguagem do TikTok, né? Tipo, o que de fato vai dar resultado, porque você entende ali mais do que todos os outros, por você estar dentro ali e ter nichado, né? Exato. Entender como é que funciona a linguagem, como que é isso aí é muito, muito legal, cara. Porque, sei lá,
Por exemplo, eu também tenho uma agência, né? Mas por eu não estar ali focado nisso aqui, eu vou fazer um negócio que eu acho da minha cabeça. Sim, exato. E provavelmente tem como se fosse começo, meio e fim, ou uma regra, ou sei lá como a gente pode falar, que daria mais um método que daria mais resultado. Né? Então, aí que tá. O método que dá mais resultado, principalmente é o que eu falo muito pro meu time. O nosso método, ele é um método de escala de criação de conteúdo, tem vários parâmetros, tem vários tagueamentos de thumb stopping, de body ali do vídeo, de CTA, de hooks e tal. Tem todo um método de formato, de mood de criativos. Existe um método, mas também existe no método a própria quebra do método. Por quê? A gente é obrigatório, dentro da Allfluence, a gente está toda hora brigando, sendo advogado do diabo do nosso próprio método. Uhum. Porque TikTok, e você tem essa experiência com IA, é tanta coisa nova chegando de inteligência artificial que nunca você está 100% atualizado. Sim. A mesma coisa acontece com um ecossistema orgânico de criação de conteúdo como o TikTok, né? Que você tem milhares de usuários criando tendências toda hora, assuntos no hype, do nada vem um formato de criativo novo, muito rápido, que você tem que captar e capturar aquilo para uma marca. Então, o método que a gente propõe dentro da Allfluence é exatamente um método que não é rígido, mas que está sempre acompanhando essas novas tendências que surgem no TikTok e em outras redes, mas possibilitando a escala. Essa que é a questão. Normalmente, quando você vai tentar ser muito personalizado, né? Quando você tem que ser muito atualizado, muito personalizado, o que você perde? Escala. Sim. Porque você tem o ser humano ali tendo que ficar olhando as referências, olhando e tal. Então, a gente está conseguindo pegar todos os gaps de tempo, todos os cliques que o nosso time faz, todos os processos que existem na criação de conteúdo, automatizar todos eles e deixar o humano no looping para o que ele tem propósito de fazer. Qual é o propósito de um copywriter? É escrever uma copy muito criativa e não é ficar pesquisando referências. Não, as referências têm que chegar para ele. Né? Com IA a gente consegue fazer isso. E, cara, uma coisa que, assim, muita gente ainda, quando a gente fala de TikTok, acha que é dancinha, tem que ficar fazendo dancinha. O que você fala para as empresas aí, como se posicionar, tipo, até uma dica, como se posicionar, que eu vejo, assim, às vezes eu converso com as pessoas, né? Daí eu falo, e aí, você já tá no TikTok, não sei o quê? Mas é um negócio de dancinha, como que eu vou fazer lá, mostrar minha empresa em forma de dancinha? Cara, é engraçado que a dancinha, ela hoje, de acordo com os últimos dados publicados, né, e estudos, ele está lá em 15ª posição dentro dos assuntos e dos tipos de conteúdo, né? Então, conteúdos educacionais, unboxing, review, conteúdos de viagem, lifestyle, tem tantos conteúdos na frente de dancinha, mas é uma questão de uma barreira de curva de aprendizado mesmo. Né? Quando você é uma empresa e você tem um time acostumado a fazer um processo, e isso entra também naquela mesma visão que eu falei no início, que é aquela visão do eu sou tal coisa. Em empresa acontece muito isso. A gente faz isso. Uhum. A gente é isso. Sim. O nosso processo é esse. Tudo bem, todos os processos têm que estar mapeados e tal. Mas o mapeamento de processos, ele é para conseguir ter visibilidade do que precisa ter otimização. E normalmente as empresas já têm um jeito de trabalhar, e esse jeito de trabalhar está incluindo no seu mix de mídia ali o Instagram, por exemplo, e às vezes não está incluindo o TikTok ainda. Por mais que as grandes marcas mesmo, de verdade, já estão botando o TikTok como primeira ferramenta. É onde a conversa começa. Né? As conversas sobre assuntos, sobre Black Friday, sobre Dia das Mães, sobre uma nova trend da empresa. As conversas estão começando no TikTok e se expandindo para outras redes. Caraca. Isso está acontecendo muito. Mas as marcas que ainda não estão com esse always on no TikTok, não só do orgânico, mas como também no plano de mídia,
de fato, elas estão perdendo uma oportunidade muito grande. Né? Então, às vezes é uma coisa muito mais de prática, de hábito, do que de estar pautado em dados de o TikTok é só dancinha, não serve pra gente. Né? A gente tem marcas diversas, desde financeiras, bancos, varejo, marcas de viagem, a gente tem marcas de high ticket, né? de intercâmbio, né? Que é um ticket alto. A gente tem marcas de ticket baixo. Então, independe do mercado e do tipo de indústria. E assim, cara, para a diferença de um conteúdo qualquer para um viral, assim, como tem alguma fórmula secreta? Como que é essa para pegar essas? Cara, a cada momento essas fórmulas secretas elas vão mudando, né? Por exemplo, agora tem uma tendência de lo-fi content, né? Que é um conteúdo mais com menos cortes dinâmicos e tal. E isso a cada momento vai mudando. Por isso que a fórmula eu não acho interessante. Eu acho interessante o conceito. Qual é o conceito de qualquer rede social? É captar quantas vezes a pessoa clica na tela e quanto tempo ela passa assistindo um determinado conteúdo. A regra é essa. Então, o que você fizer no seu conteúdo, e isso vale muito você ir fazendo testes para a sua indústria, para a sua empresa ou para o seu perfil, de como que nos 3 primeiros segundos você tem um gancho que vai capturar a atenção, como que você vai fazer a dinâmica do seu storytelling para manter a pessoa engajada ali assistindo até o fim, quais são os testes que você vai fazer de CTA ou de usar alguma coisa na tela para fazer a pessoa clicar na tela, dar like. Não sei se você já viu, às vezes, um conteúdo que simplesmente é para um monte de coisa passando, uma silhueta e você só para a tela. Aquilo ali é uma ferramenta de engajamento muito forte que mostra para o algoritmo daquela rede social que o usuário interagiu com aquele conteúdo. Então, a grande moeda de troca que tem mais valor, lembra que eu falei do First Party Data? O que tem mais valor hoje é você capturar dados. Uma forma de você capturar dados é com a interação ao toque de tela. A curtida, o compartilhamento, o salvamento, alguma interação de botão, de clique no botão, de ir para uma página, né, o tráfego, ou uma ação de compra necessariamente, mas também as ações que elas não são capturadas pela atividade, pela interação, que é o tempo de tela. Né, quando você fica muito tempo assistindo um vídeo de futebol, então você consegue capturar a informação de que esse usuário gosta de futebol e tem vários parâmetros que vão dizer qual tipo de conteúdo mostrar para ele depois, mas também qual tipo de anúncio mostrar para ele depois. Sim, sim. E o mais louco que você está falando aí, que assim, tem muitos amigos aí que ficam com resistência à inteligência artificial, não vou usar essa porcaria, tenho medo, não sei o quê. É até louco isso aí, cara, que eu comecei a entender, por que tem essa resistência? O negócio é tão, tipo coisas que, sei lá, levava meses, você faz em semanas, coisas que você levava semanas, você faz em dias, horas, minutos. Como que a galera tem uma resistência? Aí eu fui filosofando assim, cara, chegou uma hora que eu falei, que eu entendi na minha alucinação aqui, que cara, a palavra artificial meio que ferrou com, tipo, a tecnologia é boa, mas erraram no branding ali, no nome. Entendeu? A gente que é de marketing, assim, foi, cara, erraram no brand, porque assim, artificial soa como negativo, como não real, como... Entendeu? Daí eu vejo que tem muita resistência, cara, por causa do nome. Imagina, sei lá, se fosse o nome da tecnologia, eu vou usar super inteligência, sei lá. Sim, algo, ou qualquer outro. Algo que fosse só positivo. Só positivo. Cara, é muito maluco. E aí, por que eu entrei nesse assunto? Porque você falou ali, a galera fica, né, mostrando para a plataforma, né, entregando dados ali para ela de como ele funciona, o que ele gosta, né, como que ele pensa e etc. Ou seja, você aí que fala que não vai usar a IA, saiba que você está treinando uma IA todos os dias. Então não tem como. É melhor você usar o treinamento da IA que já está com as suas informações e de um monte de gente a seu favor. A seu favor. Né?
Caraca, cara, que doideira. E assim, pelo que eu entendi, que ali na questão de viralização, primeiro, você precisa chamar atenção, né? Sim. Se a gente fosse fazer sei lá, um método aqui. Primeiro tinha que ter alguma coisa pra você chamar atenção, algum gancho, alguma coisa que chama atenção. Esses ganchos, eu vou abrir um pouquinho do método aqui que a gente faz. Existem vários tipos de hook diferentes, né? Que é o gancho. Existem ganchos que a gente usa o assunto para trazer a pessoa, né? Então, a empresa vende celular, mas o assunto não é o celular, né? Você vai começar o vídeo com o assunto de produtividade, ou com o assunto de você passa tantas horas Tá cansado de celular, ficar perdendo tempo? Sei lá. Exato. Você começa pelo assunto de com as horas que você passa vendo tela, você já teria construído tal coisa, ou você está perdendo 1/3 da sua vida. Então, você faz algum gancho que é pelo assunto e depois você transforma aquele storytelling na mensagem. Existem hooks que vão direto pelo produto, pela promoção, pelo preço, pelo cupom. Existem hooks que eles vão pela situação reconhecível. Uhum. E não vai falar sobre assunto nenhum, nem sobre produto nenhum, nem sobre a marca. Mas ele vai pegar, sei lá, uma ação em que você tá na cama vendo o celular e o celular cai na sua cabeça, sabe? Aquela coisa que todo mundo vive. Sim. Então você pega uma ação reconhecível como hook, porque a pessoa, caramba, eu vivo isso aqui. Aí ele vê até o final e ele é pego ali Fui pego por uma publi, que é um dos formatos de storytelling que a gente usa bastante. Então, o hook, ele não... Por isso que eu não gosto de botar regra, né? Uhum. A gente tem mapeado mais de 10 mil hooks. Caraca. Eu tenho mapeado dentro do nosso sistema. Aí... Mas mapeado, assim, de validado, de que deu certo? Né? Caraca. Então, assim, 10 mil hooks. Uma pessoa ter esse conhecimento dentro da própria cabeça e conseguir aplicar... Uma coisa é você ter a informação. Outra coisa é você ter o conhecimento para aplicar aquilo. Sim. É aí que entra a inteligência artificial. Eu comecei a descobrir que a nossa janela de contexto, na verdade, ela é muito limitada. Quando eu comecei a usar muita inteligência artificial nas coisas, eu descobri, cara, como a minha janela de contexto é limitada. Porque tem muita coisa aqui que eu sei, mas quando eu estou pensando numa copy, quando eu estou pensando numa estratégia, quando eu estou pensando num plano de mídia, eu não consigo acessar essa informação. A informação, ela existe, mas eu não adquiri o conhecimento para conseguir aplicar aquilo. E a IA é ferramenta para fazer isso. Então, ela não ela vai substituir muitas tarefas, ela vai substituir muita coisa, principalmente as pessoas com IA vão substituir pessoas que não usam IA, isso é fato, mas a IA como ferramenta para transformar informação em conhecimento aplicável é um poder astronômico. Sim. Cara, então agora que você já começou de falar de IA, que a gente ia chegar nela mesmo, não tem como chegar nela. A gente vai, Cara, você tem lá o seu time, e aí agora a gente vai falar de impacto que a inteligência artificial tem no marketing, né? Como é que vai ser isso? Porque assim, você tem um time lá... Vamos prever o futuro. Vamos prever o futuro, coisa que nenhum cientista está conseguindo fazer. Mas, cara, você tem lá copywriting, você tem, né, o time inteiro ali. E a gente tá vendo, por exemplo, eu na minha agência antes tinha lá copywriter e a gente tinha que contratar, né, o sênior e tal, e era um valor alto para contratar. Cara, hoje a gente consegue, com inteligência artificial, fazer coisas que ele fazia e demorava pra caramba, né? E às vezes, sei lá, saía uma ideia boa. Cara, agora em questão de minutos, no máximo horas, você faz várias ideias boas, muito boas, que você não fica na dúvida depois, cara, qual que será que eu vou usar? Tanto é que o legal da internet é que você pode testar, né? Exato. E aí você vai testando. E assim... Como é que você consegue motivar a galera, cara, para não ficar, sei lá, ultra mega assustado, porque vai chegar uma hora que vai ser tudo substituído. Né? Cara, eu fiz um processo com as pessoas na empresa que foi bem interessante, assim.
são 2 grandes pilares. O primeiro pilar é o do reconhecimento da necessidade e o outro pilar é do compromisso com eles. O que significa isso? Numa reunião eu botei um vídeo absurdo, um vídeo feito com o IA, mas quando eles estavam vendo eles não sabiam disso, né? Então era um comercial feito para Porsche por um cara que fez sozinho isso, usando o VO2, usando algumas ferramentas de IA. E, cara, absurdo. Ele não fez exatamente para a Porsche, mas ele usou a Porsche como exemplo para fazer esse vídeo. E o vídeo, cara, você não consegue reconhecer a diferença. Tanto que ele não cria só o vídeo publicitário, ele cria o vídeo publicitário e ele cria com inteligência artificial os bastidores do vídeo publicitário. Muito foda isso. Os bastidores do vídeo publicitário é ele falando como foi difícil gravar, que eles tiveram que ir para uma cidade na Europa, que eles tiveram que levar um monte de câmera profissional. Então, ele faz o bastidor com a inteligência artificial. Quando eu mostrei isso pro time, e né, rolou uma conversa ali, uma discussão, todo mundo de cara entendeu. Eu não precisei nem falar, mas depois, óbvio, eu fiz questão de falar. Vocês já entenderam que acabou pra gente, né? Você já entendeu que cada primeiro um você aqui... mostrou pros caras sem falar que era IA. Aí falou, ó, queremos fazer um negócio desse nível. Aí os caras, caramba, precisamos... Pra fazer desse nível, muita gente, câmera, fazer... tal, não sei. Aí depois você revelou lá, cara, isso aqui inteiro foi feito com IA. Feito com IA. Caraca, imagina a cabeça dos caras na hora. Então, isso primeiro deu o reconhecimento da oportunidade e da necessidade, né? Reconhecer a necessidade daquilo. Eles falam, cara, se isso já está sendo feito hoje, não é uma coisa que a gente fala daqui a 5 anos. Não, já está feito agora. Né? E a AGI nem chegou ainda e já está feito ali com uma qualidade absurda. Aí eu comecei a mapear com eles. Cara, o que um copywriter... O que nesse vídeo aqui um copywriter fez? Provavelmente o copywriter, com alguns agentes de IA ou com alguns chats ali, com alguns modelos de inteligência artificial, ele usou para fazer todo o copywriting, fazer os inputs de frame de entrada, frame de saída, a animação dos frames que você vai usar no VO, que você vai usar num runaway da vida, né? Então, o copywriter ele teve uma função muito importante ali. Só que não é se ele fosse fazer aquele filme escrevendo, ele ia ser uma produção de 1 mês de copy. Sim. Porque era um filme, não era uma coisa assim... era um filme completo. Tá? Então, o copywriter teve função. E o cara que grava, e o filmmaker? Ele deixa de existir? Aí eu falei, cara, não. O que é o filmmaker? O filmmaker, ele nada mais é do que um gerador de frames. Você tem só muda a ferramenta. Ele vai dirigir, eu uso o celular para criar material bruto em frames para que o time de edição edite. Eu uso a câmera profissional para capturar frames. Eu uso a câmera de cinema para capturar frames. E eu uso a inteligência artificial para gerar frames. Então, o filmmaker ele tem um campo também de especialização com IA, que é de como transformar, de fato, tudo aquilo que veio de copy, todos os inputs daquela copy que já vai estar trabalhada para IA, como que ele usa aquilo para gerar os frames certos para ir para o time de edição. E o time de edição? Caramba, o time de edição, então, com o poder das ferramentas de IA que a gente já usa hoje, né, você consegue tirar ruído muito fácil, cortar os clipes muito fácil, não precisa ficar tirando silêncio, isso aí já é feito de forma automática, você consegue trocar qualquer... Cara, tal frame não ficou legal, vai ter que gerar de novo? Não, você usa o Adobe Firefly, você usa outras ferramentas de IA ali, que você tira exatamente aquele objeto e troca o objeto, e é muito rápido. Tá? Então o editor também tem um campo gigantesco para evoluir, como editor mesmo, sem precisar mudar a área dele. Né? Então, essa é a parte do reconhecimento da necessidade. E a outra parte é o compromisso. O que eu virei para eles e falei foi, cara, quem aqui... Vocês estão tendo a sorte de estarem num lugar onde eu tenho acesso a muita IA, eu tenho uma curva de aprendizado muito grande com inteligência artificial, com automações e tudo isso, e eu não guardo nada.
Eu compartilho tudo com vocês porque eu quero que vocês sejam os melhores. Eu quero que o meu time de edição, por exemplo, abram a agência deles de edição e preste serviço para mim. Entendeu? Eu quero que o meu time de copy vire Então, essa visão de compromisso, de falar, galera, quem tiver disposto a evoluir nisso aqui, tá garantido. Quem não tá disposto a evoluir nisso aqui, você concorda que você, lá na frente, tendo uma ferramenta muito melhor do que você não se manteria na sua empresa? Você se auto. Porque não faz sentido. Não faz então, sentido. Então, o meu compromisso com eles, o meu compromisso com o meu time, com todo mundo não é questão técnica, é questão de vontade, de evolução, de ir crescendo, de ir desenvolvendo suas próprias ferramentas ali de IA, de automação, e eu estou dando ferramentas, conhecimento para eles fazerem isso. Uhum. E quem tiver compromissado com isso, também tem o meu compromisso do lado de cá, de que a gente vai estar junto sempre. É mais uma questão de nível de consciência mesmo, né, cara? Porque se você não entender que você já foi substituído, você vai ficar para trás. Exato. E assim, a gente ia ter até a pergunta lá, você acha que precisa do humano para ter a criatividade ali? Você respondeu já que, por exemplo, no que você faz aí, no caso do filme, o cara usou IA, mas para ele conseguir fazer com aquela qualidade, ele tinha que entender de filme, ele tinha que entender de enquadramento, ou seja, ele tinha que ter a cabeça de um diretor de fotografia, Exato. Ele tinha que ter a cabeça de um editor e tinha que ter a cabeça de um copywriter para ele conseguir. Não é só, apertei um botão, fez um filme foda e todo mundo vai achar animal. Então, a gente precisa, lógico, de pegar as pessoas que são especialistas, saber usar a sua cabeça, mas pedir para o negócio criar para ele. Até porque as pessoas elas confundem o propósito das coisas, né? IA vai substituir toda a produção de criativos para marcas. Não, ela vai substituir uma parte, sim. Uma parte ela vai substituir. Toda aquela parte que é de escala de conteúdo, eu preciso escalar conteúdo aqui sobre cupom, sobre promoção e tal. Tudo que tem inputs parecidos, né? Todo mês a empresa tem um lançamento de cupom. Beleza, não preciso todo mês criar uma coisa nova. Aquele input se repete, tem frequência, tem um modelo ali, um template mais ou menos de como aquilo... Você espera o output daquilo, você consegue treinar uma IA para automatizar toda aquela criação de conteúdo de boa. Uhum. Mas isso é só uma parte. Sim. Existem outras áreas ali de criatividade da marca que são big ideas, que são criar movimentos, criar comunidade, criar missions, né? Missões de marca que as pessoas participam. Isso tudo é muito personalizado. E a IA ela só consegue personalizar coisas que ela já tem o conhecimento, que ela já foi treinada para isso. Uhum. Tá? Então, um exemplo muito tranquilo, muito claro, de coisas que têm muito valor. O Paek, né? O Arthur Paek ali no TikTok, que ele tem aquele conteúdo de vamos fazer um macarrão com carne moída. Cara, assim, é um hook, que está vinculado com uma ação, com um jeito de falar altamente autoral. O conteúdo dele se repete. Aí depois disso vem um monte de dinâmica de corte, de ACMR, né, e tal, e uma finalização legal. Aí ele começou a fazer isso do jeito dele, ele começou a fazer isso com convidados, ele começou a fazer isso com marcas e começou a criar um formato de conteúdo que agora todo mundo replica, tá? A IA não criaria esse formato. Eu posso, com esse formato, alimentar a IA para ela começar a reproduzir. Sim. Mas como a Tupac naquele momento criou aquele tipo de formato, é o que os criadores de conteúdo fazem o tempo todo. Sempre criam um formato novo. E esse criar um formato novo está no criador, está no copywriter, está no editor, está na gravação. Essa parte criativa ela vai sempre existir de alguma forma. E assim, já que a gente está falando de possíveis substituições... Cara, o TikTok acabou de lançar lá, né, uma IA revolucionária. Eu não sei o dia que a galera vai estar vendo isso, porque o negócio é muito rápido, né, muito rápido. Mas hoje, cara, o TikTok
fez lá Omni Human. Omni Human, que o que acontece? Faz vídeos bizarros, eu vi lá, pô, cara, eu vi uns negócios do Einstein, umas paradas, eu falei, caraca, com uma foto, pegou a voz e ficou muito... tem muita IA já de fazendo imagens e tal, tem, mas essa aí do TikTok foi, tipo, muito impressionante com a questão da realidade. Aí, qual que é a pergunta? Você acha que os influenciadores aí vão ser substituídos, cara? Por influenciadores IA, porque, cara, tá muito surreal, tá muito realista, muito bizarro esse negócio. Boa parte vai, mas não. Foi só pro corte, Não, mas uma boa parte vai, como eu falei, como estratégia de conteúdo. O que eu vejo e entendo que vai acontecer é que com a inteligência artificial e o volume de criativos, de conteúdos que vão estar na internet, as pessoas vão passar a dar mais valor para o conteúdo autêntico de uma pessoa. Porque tem uma coisa também interessante que não entra nesses cálculos quando as pessoas olham para o futuro, é a questão de significado. Você olha normalmente a performance de uma ferramenta, o quanto ela entrega, o como aquilo pode escalar, mas você não contabiliza nessa fórmula que significado é uma coisa que o humano dá. Né? Você tem signo, significado e você ressignifica coisas. Então, da mesma forma que hoje em dia existe um campo de mercado gigantesco para carros antigos que não tem tanta tecnologia e você tem quase um trabalho de manufatura ali, de você manter ele com o aspecto da época e tal, você tem isso... Você tem mais valor, às vezes, naquele bolo caseiro feito em casa do que aquele bolo industrial que você compra no supermercado. Sim. Isso aí é questão de significado. Uhum. Então, você vai ter um significado... Eu acredito que isso vai acontecer. Vai ter um significado maior a criação de conteúdo orgânica, autoral, de um lado. E, do outro lado... uma enxurrada de influenciadores de inteligência artificial fazendo o tipo de conteúdo que também não é propósito de ninguém, que é aquele conteúdo que o propósito é mais das empresas, de ter volume, de fazer muito teste. Como é que eu vou fazer testes de 10 mil hooks? Vamos lá, caso prático. Eu tenho mapeado 10 mil hooks. Como é que eu vou fazer teste de fazer o mesmo conteúdo, só mudando o hook? Entender para aquele produto, para aquela marca, para aquela audiência, fazer realmente método científico. Qual hook funciona mais para esse produto, para essa audiência nesse momento? Então, fazer isso com um criador de conteúdo é impossível. Sim. Agora, você consegue fazer testes simulados, ou então de apresentar amostras para a audiência de uma enxurrada de conteúdos mudando um único parâmetro e entender a diferença da cor, da posição, da logo, do hook, do tipo de edição, do tempo, do tipo de criador de conteúdo. Qual é o criador digital, né? Qual é o avatar que mais gera empatia e situação reconhecível com a audiência desse produto? E eu gero o mesmo conteúdo com 50 avatares diferentes. Então, para essas coisas que ninguém tem propósito de fazer, o criador de conteúdo não tem propósito de fazer, e o usuário não tem propósito de ver. O usuário não tem propósito de ver 50 conteúdos iguais com avatares diferentes para ver qual ele gosta mais e votar em qual ele gosta mais. Uhum. Não. Ele quer ver os conteúdos que são do interesse dele e tudo mais. Mas é propósito da marca fazer esse tipo de teste. Então, para isso, a IA vai ser muito importante. E até para a galera que, sei lá, for criar... Porque, assim, nada impede também de alguém, né, pegar e falar assim, eu vou começar a criar ali influencers ali. Já é possível, já dá para fazer. Então, já dá para fazer. Só que aí, de novo, volta o que a gente falou. Pô, o cara precisa entender de como é que funciona o jogo para ele conseguir direcionar aquele influencer. Que não é... Beleza, eu criei, mas
você pode criar e não ser zero interessante, ser muito ruim. Que nem você falou ali, o cara teve que criar ali meio que um bordão que pegou e aí ele foi usando com convidados, etc e tal. Então, ele vai ter que ter esse estalo, vamos supor que fosse um avatar digital. Ele tinha que ter essa mesma criação na cabeça dele e pedir para esse avatar aí, para esse influência digital fazer, senão... Cara, aí tem um insight muito foda. Então, a gente falou muito agora de empresas, né? Agora falar com um criador de conteúdo, TikToker ou de qualquer outra rede. Tem uma oportunidade de campo de trabalho e de muito valor exatamente para o criador de conteúdo que focar em aprender como fazer esses avatares. Por quê? Você já percebeu que quando marca tenta fazer influenciador ou quando marca... são poucas as marcas que conseguem ter o mesmo caminho criativo de influenciador, porque a marca normalmente ela está amarrada ao seu branding, ela está amarrada ao seu brand book, à compliance, a um monte de estruturas institucionais que não deixam ela ser 100% criativa dentro daquele nicho, daquele conteúdo, e também de expertise. As pessoas que têm expertise ali têm expertise em awareness, performance, né, em anúncios para aquela empresa e tal. O criador de conteúdo não. O conteúdo, ele se especializa unicamente em como que o meu conteúdo, quando postado, vai viralizar, vai ter mais atenção, vai ter mais interação e tal. Então, é natural que na curva de aprendizado os criadores de conteúdo saibam fazer isso melhor do que equipes de marketing. Sim. É natural, é a vida de cada um ali. E então, numa possibilidade de você ter influenciadores digitais representando marcas, né? Influenciadores com IA representando marcas, com certeza, isso eu digo com toda certeza, o creator que, além de criar o seu conteúdo, ele começar a criar influenciadores com a cabeça dele de criar conteúdo, exatamente isso. de como ele participa, como aquele influenciador digital participa de trend, como aquele influenciador digital usa a ferramenta, usa as features do TikTok, usa as narrativas, participa de mission, participa de tudo, né? Esse cara tem um ativo na mão. Tem um ativo. Você cria o criador de conteúdo, além do ativo dele, que é a audiência que ele criou no perfil dele, ele começa a ter outros ativos em nichos diferentes. Uns personagens, né? Como se fosse, sei lá, os humoristas que faz vários personagens, o cara vai ter os personagens, porque ele sabe como que funciona o jogo, mas esse personagem vai ter essa característica, mas de acordo com como funciona o jogo. Isso é exato, louco. porque aquela influenciadora de inteligência artificial que ele criou, que é mais voltada para fitness, lifestyle e tal, ela vai ter um público endereçado, ela vai ter métricas ali que vão servir para um nicho de indústria, de empresa. O outro que ele vai fazer mais voltado para arte, música e tal, aí já vai ter um outro tipo de cliente, de marca, que vai querer aquele tipo de influenciador. E não só para participar de campanha, mas para representar a marca, que aí são contratos longos, são contratos, né, de às vezes anos, né? Então tá aí um campo de estudo para criador de conteúdo muito bom. A gente acabou de ver até uma pergunta aqui, então pode ser que vai aparecer agências, né, de influenciadores IA. Isso é fato. Né? Isso é, com certeza. Que assim, o jeito que é o marketing hoje, né, na minha percepção, por também trabalhar com marketing, vai mudar, tipo... Na verdade, já mudou. Já mudou. E a pessoa que não percebeu isso ainda, só não chegou a cartinha para ela lá, mudou. Ou já chegou mudou. E não abriu. Não abriu. Pode ser que não abriu. Exato. A gente falou aí, galera, essa é uma baita de uma ideia para fazer grana, hein, cara? Ter uma agência de influenciadores. Cara. Isso vai ser muito rápido. Cara, uma ideia muito, muito, muito boa. E, assim, como a gente falou aí de que vai mudar,
Cara, como que você, agora meio futurista, meio Ray Kurzweil aí, o que você acha que, sei lá, cara, daqui 5, 10 anos, como que você acha que vai ser o marketing, cara? Como que você imagina isso? Lógico, não dá pra prever, mas dá pra gente fazer uma alucinação aqui. Como que você imagina isso, cara? O que eu vejo muito da capacidade da IA é de personalização. Porque quando a gente está falando de algoritmo, a gente não tem personalização. O algoritmo, ele capta dados das pessoas, você tem várias regras ali, né? E algoritmo, ele nada mais é do que um sistema de regras, com pontuações, com tagueamento de conteúdo por assuntos, né? E as pessoas... Aí você vai gerando públicos ali. Então, é tudo probabilístico, né? Você tem um público que dentro do TikTok que gosta de conteúdos de beleza. Sim. Né? Aquele público foi gerado de acordo com as interações first party data que eles deram ali, mas é um range de público. São várias pessoas que estão dentro daquele público, de 1 milhão, 2 milhões de pessoas, e quando uma marca vai fazer anúncio para esse 1 milhão, 2 milhões de pessoas, o algoritmo vai tentar reconhecer dentro daquele público qual o que está mais preparado para comprar ou para engajar, dependendo do objetivo da campanha, tá? O que a IA permite? A IA vai para um outro nível que não é de regras e só probabilidade. A IA começa a conseguir contextualizar e concatenar informações sobre uma pessoa para entregar conteúdo generativo personalizado. Então você já tem a NVIDIA hoje, por exemplo, botando um NPC dentro de um jogo que é uma IA. Sim. E dependendo de como você interage com aquela IA, coisas diferentes vão acontecer no jogo. Ainda está limitado a elementos dentro do jogo. Às vezes um boss com IA, eles apresentaram um boss de um game que ele vai aprendendo com os movimentos do cara. Então você vai tentando matar o boss e o jogador tá lá tentando matar ele e não é aquele boss que você sempre vê os mesmos movimentos, né? Sim. Você começa a entender como ele se movimenta, os golpes, como o parry, né? Como defender e tal. E você joga 3, 4, 5, 6 vezes, você ganha o boss. Beleza, você entendeu o padrão do movimento dele. Com o IA isso não existe. Porque com o IA, aquele boss, ele vai mudando o comportamento dele e aprendendo. Vai evoluindo cada vez mais. Ele vai evoluindo, isso é absurdo. Só que ainda são elementos. Quando o jogo ele mudar completamente de acordo com as suas interações de IA, porque não só o NPC é IA, mas a própria construção da narrativa do jogo é IA, você tem um jogo 100% personalizado para as suas decisões naquele jogo. A mesma coisa pode acontecer com conteúdo. Você está num feed em que você só está vendo como que é um algoritmo. Você tem decks de conteúdos que foram classificados como conteúdo de esportes. Você curte muito esporte, em algum momento esse deck vai ser embaralhado e vai colocar conteúdos de esportes ali para você ver no seu feed. Né? Então é probabilístico e, óbvio, botando dados ali de intenção e de atenção daquele usuário. Agora, com IA, você pode começar a estar vendo o vídeo e o criador ter os seus avatares que você vá conversar com ele. Que você vá dar indicações de para onde aquela história vai caminhar e ela vai gerar automaticamente aquilo ali. Né? Então, você tem uma marca que vai criar um conteúdo onde o final daquele conteúdo, as possibilidades são infinitas dependendo da pessoa. Né? Então, a capacidade de você personalizar anúncio para o que aquela pessoa, aquele indivíduo está mais acostumado a performar, a interagir, a consumir e a converter, né? Como compra, como venda, é absurdo. É absurdo, é uma coisa individual, personalizada. Então, uma coisa que eu vejo para o futuro é isso. É uma personalização de tudo por causa da inteligência artificial. Isso aí para as empresas também é ultra mega poderoso, né, cara? Porque assim, se a gente for, de novo, filosofar aqui, imagina um supermercado. E aí esse supermercado
tem todos os seus dados lá, sabe? O dia que você vai, a frequência que você vai naquele supermercado, os produtos que você gosta, que você compra, tudo, a marca, etc. Tudo, né? Porque você tem um histórico de dados ali. E aí, cara, né? Vamos supor, tem um cara lá, ele tá no trabalho dele, chega e vem uma notificação lá que faturou uma compra no supermercado que ele vai lá. Ele, a princípio, pode ficar meio puto, falar, caraca, mas que eu não comprei nada, como que esses caras estão me roubando? Aí ele chega na casa dele lá, Aí compra lá. e percebe que foi um leite que ele esqueceu de comprar pro filho dele e o supermercado mandou. Então, o que ele tava meio puto lá, com o supermercado achando que tava roubando, na verdade, resolveu a vida dele, cara. E isso já se tenta fazer há muito tempo, né? Já se tenta ter um controle, mas não era a IA que fazia isso, eram algoritmos e regras, né? Então, você tinha ali sua geladeira, a geladeira mais tecnológica que consegue reconhecer os produtos que tem dentro. Aí você tem que conseguir conectar aquela geladeira com algum sistema de mercado que, quando vai acabando produtos, você tem uma data específica do mês que vai fazer o pedido automático. Sim. Só que a programação disso é absurda. É difícil fazer isso. Os mercados têm sistemas muito diferentes, as próprias geladeiras, o seu armário em casa, você vai ter que fazer um controle de estoque na sua casa. Não, você não vai fazer um controle de estoque na sua casa. Você vai no mercado e vai comprar o que você acha que falta, entendeu? Sim, sim. Né? Então, é uma solução que parece incrível, mas quando você vai ver na prática até hoje, ela é muito custosa para a pessoa, ela dá um trabalho e não funciona, tanto que não virou uma coisa super vendida por aí, essa possibilidade de você... Até mesmo o mercado online. As pessoas têm muita resistência a realmente fazer suas compras todas online. Agora, a IA, sendo bem treinada e desenvolvendo IAs específicas para isso, cara, você tem IA que reconhece... como se fosse um olho, né? O Vision, né? Tecnologia de Vision. Então, você tendo uma câmerazinha no seu armário de estoque, né? Não é estoque. Como é que é em casa? De dispensa. Dispensa. No seu armário de dispensa. E a geladeira já tendo isso também, ela tá 100% do tempo sabendo os produtos que tem ali. E se você fizer uma configuração básica, os produtos que estão faltando, sei lá, uma vez por semana, os produtos que você sempre gosta, eles vão para sua casa. E mais, olha a oportunidade mais legal disso, que você entende comportamento e tal, e se você aderir a essa prática, que aí é um novo serviço, toda semana também vem 2, 3 produtinhos de produtos semelhantes para você experimentar dentro de coisas que a IA já sabe que você gosta. Então você começa a ter um campo de marketing, de inserção de novos produtos. Olha pra você ver como que muda o marketing, cara. Se você for parar pra pensar, é muito doido, cara. Mas aí é uma personalização absurda, porque a IA permite isso. Porque assim, na realidade aí, o que a gente tá falando e talvez traduzir pra galera, é o quê? Cara, beleza, tem que ter a IA faz isso. Só que se você ter uma IA, mas não souber colocar ela para extrair os dados que você tem, porque assim, toda empresa tem muitos dados, cara. Muito. Por mais que seja uma empresa pequena, tem vários clientes que ela atendeu ali e que tem vários dados desse cara. Às vezes é uma reclamação no WhatsApp, pode ser um elogio, pode ser, sei lá, além do número e telefone lá que tem. Pô, os caras têm muitos dados. Só que o que acontece? Aqueles dados ficam só ali. Fica fechado, até pro LGPD fica fechado ali naquele... Não serve para nada, mas a partir do momento que ele coloca ali uma IA, treina ela, fala, ó, eu quero que você entenda o perfil, o comportamento de todos esses meus clientes e me traga ideias do que a gente pode fazer para ele ultra mega personalizado. Pô, Não, é absurdo. Você zerou o game, cara. E falando nisso, né, hoje em dia ainda requer um treino muito grande, porque a IA ela ainda tá estreita ali. Estreita, tá limitada, não é a AGI e tal. Mas a OpenAI agora lançou o Deep Research. O Deep Research ele tem uma capacidade de reasoning, né, de raciocínio absurda. Né? Eu tô testando já o Deep Research e eu usei um share,
de conteúdo, de engajamento, de visualização de uma marca, né? O market share dele, com todos os concorrentes e tal. Cara, fiz um prompt gigantesco para o Deep Research trazer as informações de tudo que faz com que essas outras marcas estejam com um market share maior na criação de conteúdo, na quantidade, no engajamento, na visualização. E o Deep Research ele me deu um prazo de 2 a 4 semanas para me trazer o resultado. Caraca. Para me trazer a resposta disso. Não é uma questão só... Ou seja, ele vai trabalhar profundamente no negócio. Não é só uma questão de botar um prompt, acessar o modelo e trazer resposta. Sim. Não, ele está fazendo um research, um deep research, que normalmente empresas pagam 150 mil reais, 100 mil reais para uma pesquisa. É uma pesquisa de mercado absurda. Cara. Então, ele me deu o prazo de com muito mais semanas. dados. Então, não está pronto ainda. Então, quando estiver pronto, a gente tenta marcar um papo. Eu vou postar algum vídeo sobre isso para vocês verem o resultado. Pô, eu vou querer saber o resultado disso. A gente vai conversar sobre isso aí, cara. Tá absurdo. Pô, porque assim, se for parar para pensar, sei lá, essas empresas de pesquisa. Cara, beleza. Eles vão ali na base de pergunta e resposta ali. Cara, só que com esse negócio ele vai pesquisar os dados que já tá disponível e de comportamento é muito mais profundo, cara. E de diferentes fontes, essa é a parada. Né? Existem muitas empresas que trazem dados e tal e que publicam dados. Uma coisa é você, como pessoa, olhar um estudo, olhar outro estudo. No terceiro você já viu, já meio que na sua cabeça entendeu um padrão, tá? E que muitas vezes não é verdade, mas o nosso viés de confirmação nos coloca numa posição de achar que sabe das coisas. Então, você olha 1, 2, 3, está meio parecido, você não vai olhar 80 estudos. Sim. Né? Dificilmente você vai conseguir fazer isso. Uma IA dessa, ela não tem nem esse ego, nem esse viés de confirmação e nem essa necessidade de parar. E sem contar uma coisa também, cara, porque quando você vai fazer uma pesquisa perguntando para as pessoas, cara, ela não responde o que realmente que ela sente ali, ela responde o que acha melhor para você. Por exemplo, se chega lá para alguém que fuma lá, para um fumante, fala assim, você acha que fumar faz mal? Pra você, ele vai achar, para responder pra ele, eu vou falar que sim. Mas, cara, pra ele tá bom pra caraca, boas, ele gosta muito daquilo, exato. Entendeu? Então, não é uma resposta verdadeira. Agora, com o IA, pegando os dados ali, o comportamento que o cara tem na internet, não sei o que, em várias fontes, fica muito mais preciso. Isso pegando não só os dados que saíram de pesquisas, né, que foram feitas, mas pegando o próprio comportamento dele, cara. Comportamento de comentários que ele fez. Né? Muitas vezes as pessoas participam de fórum. Isso é uma coisa que ele faz, tá? O Deep Research, eu já vi que ele faz análise de Reddit, de comentário, de fórum. Aí ele pega o compilado de comentários de várias pessoas para embasar não só o que empresas de dados estão falando, mas para ver o que o usuário está falando de fato. Porque até pesquisas pagas, elas têm vieses, né? Sim. Quando você paga uma pesquisa ali e tal, existe um viés da empresa que pagou e existe um viés da empresa que está fazendo. Até essa pergunta é meio tendenciosa, se for parar para pensar. Então, você comparar esses resultados de pesquisa com o que está sendo comentado em fóruns e tal, é absurdo. Mais um negócio que acabou de ser substituído por IA. As empresas de pesquisa aí, ó, se não entrar na IA, ficar esperando aí, você simplesmente aí já agora morreu. Uma coisa importante, a empresa de pesquisa, e cara, isso eu faço muita questão sempre de falar, a empresa de pesquisa não vai acabar, porque as pessoas gostam desse hype, né? Cara, a empresa de pesquisa vai acabar, cara, é bom, legal, mas não vai. Porque quem você conhece no seu ciclo de amizade que sabe estruturar uma pesquisa científica? Que tem o pensamento lógico por trás de eu vou botar esses parâmetros de input porque eu quero que o output saia Quero extrair essas informações. Né?
Eu tentando fazer uma pesquisa é uma coisa. Agora, um especialista em pesquisa que sabe todos os fundamentos de método científico, de como fazer uma pesquisa, ele com o IA vai ser absurdamente superior a mim, Sim. que tenho um conhecimento mediano de como se faz pesquisa. A não ser que você crie um agente especialista de pesquisa para você, mesmo sem saber. Mesmo assim. Só que, mas para você criar ele, você ia ter que entender de coisas para pedir para ele criar. Exato. Não só para criar, mas até para usar a ferramenta, você vai ter... Para saber pedir para ele. Exato, o input. O input. Sempre que você sabe o fundamento das coisas, os seus inputs eu acho são que melhores. sempre o fundamento de tudo é o que não muda, né, cara? O que muda é tudo menos o fundamento. Você entende o fundamento... Cara, e aí entra uma parada que eu acho que vai ser o diferencial para os próximos anos, é a pessoa realmente dominar várias áreas de conhecimento, né? A gente vive num tipo de educação, num tipo de vida onde o trabalho ele é de especialistas, né? Você faz tudo dentro do seu campo educacional, do seu crescimento na escola, gera um aprendizado que tenta ser universal, mas com várias deficiências, para chegar no mercado de trabalho e tentar se especializar em uma coisa para ficar muito bom. Sim. Eu acho que o futuro é exatamente o contrário disso. O futuro é você ser um polímata, né? Polímata é a pessoa que domina várias áreas de conhecimento. Muita gente usa a palavra nihilista para falar sobre isso, né? Um cara... Ou generalista, né? Hã? Ou generalista. Exato. Mas a questão que eu acho que essa palavra polímata ela faz muito mais sentido, né? Ela vem lá de trás do renascentismo e ela tem como grande imagem Leonardo da Vinci, né? Que é o cara que conseguia ter áreas de conhecimento muito diversas, complementares ou não, mas que suportavam a criatividade dele, né? Então, vem esse movimento essa palavra, né, polímata, de um homo universalis, né, que é o homem que tem essa capacidade de universalizar ideias e adquirir conhecimento em várias áreas. Isso vai ser essencial para o futuro, para você conseguir deixar com que as ferramentas sejam especialistas, as ferramentas elas tenham informações e consigam transformar informações em conhecimento aplicável, e você, com várias bases de aprendizado, desenvolvendo a sua lógica, desenvolvendo a sua capacidade de concatenar áreas distintas, você criar coisas novas. Cara, isso aí você me fez agora lembrar que não sei se a galera que gosta de se aprofundar nas coisas, tem o livro do Ray Kurzweil, inclusive ele tá aí na coisa, a singularidade está mais próxima, que o que acontece? Cara, o que ele diz ali, e se você estudando ali, cara, isso faz muito sentido. Porque o que acontece? O ser humano, ele fala lá que a gente está no estágio 4 e tal. Aí a gente está criando a IA, é o humano que está criando essa parada, certo? E aí o que acontece, cara? Vai chegar uma hora, né, que a gente pensa assim, pô, mas ela vai substituir, não sei o quê, tem toda essa narrativa, só que vai chegar uma hora, cara, que a gente vai fundir essa inteligência com a nossa. Sim. Então, hoje a gente é limitado, entendeu? A hora que a gente conseguir fazer essa fusão, e não necessariamente quando a gente fala fusão, parece que vai colocar alguma coisa, eles não precisam colocar nada, entendeu? Porque, sei lá, se for parar para pensar, né, a gente vê um celular. Cara, as pessoas acham que é um aparelho. Na verdade, não, cara, é uma extensão do corpo humano. A gente não vive sem esse negócio, cara. Acorda com ele dorme com ele. Ele já faz parte. Você faz tudo com ele, entendeu? Então, essa fusão não necessariamente é tacar um chip tomar uma pílula, sei lá. Sim. Só que vai chegar uma hora que, se acontecer essa fusão, primeiro, vai ter que existir essa inteligência, vai ter toda essa polêmica, vai ter toda essa narrativa, ao ponto da gente entender que, cara, com ela, a nossa expansão de criatividade, de sabedoria, de inteligência vai ser gigantesca, cara. Aí vai ser um negócio ilimitado, entendeu? Por isso que, sei lá, o Ray Kurzweil chega e fala assim, pode ser que daqui a 5 anos a gente não morra mais, cara.
porque vai ter todas as doenças, já resolveu tudo, né? Tem um outro livro que chama Nano, do Haveberg. Ele até fala sobre que já tem estudos sobre isso, do ser humano viver até 140 anos, mas esses estudos são de uma época datada onde não tinha IA. Não tinha? Então ia demorar 100 anos para conseguir chegar na evolução tecnológica, medicina, biológica, para o homem viver até 140 anos. Com a IA, ele dá até 2037, assim. Tipo. Então, cara, isso é absurdo. Agora, imagina assim, toda a inteligência que você tem aí. E aí você consegue fazer uma fusão com uma inteligência ilimitada. Você pode criar qualquer coisa, cara. Você pode criar qualquer coisa. E eu não falo, tipo, uma pessoa... Pode ser, tipo, qualquer pessoa que consiga... Não sei como que vai ser essa fusão aí. Né? Mas hoje, pra mim, já é isso. Porque, por exemplo, cara, eu não sei você, mas eu me sinto cada dia mais inteligente por usar IA eu uso IA pra tudo, cara. Pra tudo. Às vezes quero dar uma resposta pra um cliente. Às vezes eu tô meio mal, assim, ver um cliente com uma resposta meio, tipo... Sabe aquela que bate na quina? Se fosse o Ramon aqui sozinho respondendo, talvez viraria uma briga, talvez eu até perderia esse cliente. Sim. Cara, eu pego aquela resposta e falo assim, ó, eu quero falar isso, dou um print daquilo, falo, eu quero falar isso para ele, mas de uma forma que seja profissional, que eu me posicione, só que não que aconteça o que eu senti essa reação. A hora que ela me dá a resposta ali... Cara, isso é maravilhoso. É impressionante. Isso é impressionante. É impressionante. Porque, assim, isso você pode botar até no áudio, né? Você pode realmente responder botando toda a sua raiva ali no áudio e pedir pra ele tirar a raiva. Exatamente. Eu xingo a IA pra caraca, lá, filho da... Pá, xingando. Aí daqui a pouco ela pega ali e faz um negócio e fala, nossa, cara, olha só. Ela pega todo o conceito do que você quer falar e consegue colocar numa mensagem profissional, estruturada, direitinho. E mando lá e resolve o meu problema, cara. Resolve o meu problema. E outra coisa também, às vezes eu tô lendo um livro ali, tô estudando. Cara, eu não tô entendendo aquele negócio, pego ali, coloco a IA pra ver pra mim e falo, me explica, cara, de uma forma bem simples esse negócio. Parece que você tá explicando pra uma criança. Uma criança, exato. Meu irmão, então isso pra mim já é meio que uma fusão, entendeu? Não, 100%. Assim, da inteligência, entendeu? Quem não usa IA o tempo todo no trabalho, tá fadado a não a ser menos inteligente, mas a ter menos informação aplicável. Porque é uma incapacidade nossa, não tem jeito. A gente tem uma incapacidade de contexto, de conseguir pegar... Cara, sabe aquele filme que o cara toma uma pílula, expande a consciência... Eu queria lembrar o nome desse filme, cara. E é isso aí que eu sinto com o IA, cara. Exato. Que ele era um... Como que era? Ele era um escritor lá, só que exato. Frustrado, que não estava dando limite, certo, alguma não sei coisa o quê. Limite, eu acho. Cara... Sem limite. Eu acho que é uma coisa assim. E isso que o cara faz ali é expandir a consciência, o que aumenta o aprendizado dele, mas também ele tem lembrança de tudo que ele já viu ou ouviu na vida. Sim. Então, isso é uma deficiência, entre aspas, da nossa biologia em relação a IA, que a gente não consegue acessar. Não, e até, se você tiver o gatilho correto de lembrança, você vai lembrar daquilo. Se você tiver o cheiro, ou se você ouviu alguma coisa que lembra... Mas muitas vezes, quando você precisar aplicar aquela informação, você não lembra. Não lembro. Porque são coisas que aconteceram há 10 anos atrás e tal. Então, esse filme, eu acho que é exatamente como eu me sinto usando IA a todo momento. Eu também. Porque eu tenho muita informação dentro da minha cabeça e eu tenho certeza que eu não aplico boa parte dela. Então, o tempo todo, duas coisas eu estou fazendo. Eu estou capturando mais informações que já estão na IA e também capturando informações nichadas do que eu faço. Então, eu estou sempre capturando informações sobre marketing, sobre conteúdo nativo, sobre IA, sobre automações, sobre gestão, sobre neurociência, sobre todos os meus campos de conhecimento que eu gosto, fazem parte de mim. Eu estou sempre capturando novas informações e alimentando uma base de dados. Isso eu estou fazendo sempre, tá? E a outra coisa estou alimentando uma outra só com os meus próprios pensamentos. E eu trabalho uma hierarquia de que quando eu alimento uma base de dados nisso,
os meus conhecimentos têm um peso maior de relevância para os conhecimentos que foram pegues de outros lugares, e esses conhecimentos que foram pegos já passou pelo meu filtro, né? Eu olhei, eu gostei e tal, tem uma prioridade maior de relevância a conteúdos que foram buscados naquele momento pelo agente. Sim. Então ali, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando todo o meu... Eu estou criando um segundo Pedro, Uhum. eu estou criando um clone, vamos dizer assim, o segundo Segundo cérebro, cérebro. como o Alan fala, mas um segundo cérebro sem limites, igual Sem do cara limites. do filme. Ele consegue pegar todos os pensamentos que já foram chegando e aplicar Então, em uma tarefa específica. ou seja, você está praticando, entre aspas, ou já está acontecendo isso, uma singularidade, cara. Sim, Uma singularidade. Por exemplo, olha, um negócio simples, cara, que aconteceu. Meu carro, ele tem sensor para todo lado. Ele tem sensor para todo lado. Aí tava lá constando nele ali que tava abrindo a porta do capô e quando acontece isso, você não consegue travar no alarme lá, você não tranca. Sim. É como se tivesse uma porta aberta lá. Só que não tava aberta, cara. Daí eu falei, caraca, ferrou. E eu tava num lugar que não dava pra deixar o carro aberto, velho. E a gente, pra quem não sabe, mora no Rio de Janeiro, não dá pra deixar carro aberto aqui. Sabe o que eu fiz, cara? Peguei o GPT ali, abri ele, naquele modo de visão, né? de visualização ali, de vídeo ali e tal. Falei, é o seguinte, tá falando isso aqui pra mim aqui, que tá aberto o capô, mas não tá aberto. O que eu faço? Aí ele abre lá o capô. Aí eu fui, abri o capô. Aí beleza. Daí ele falou, ó, agora você precisa encontrar um sensor aí que tá dando essa mensagem lá pra você. Daí eu falei, mas onde é que fica isso? Eu não tenho nem noção, acha aí pra mim. Daí ele falou, geralmente é perto de tal lugar. Aí eu filmei aqui, falei, será que é isso aqui? Daí ele, não. É mais, deve estar perto de tal coisa. Daí eu, será que é isso aqui? Daí ele, é isso aqui. Daí eu falei, beleza. Daí, tá, mas agora o que eu faço? Agora você pega um paninho lá e limpa isso. Cara, fui lá, peguei um paninho, fiquei limpando. Aí eu terminei, passei o pano, limpei. Ele falou, cara, se isso não resolver, você vai precisar ir num especialista. Mas vai lá e tenta ligar o carro. Cara, eu liguei o carro, parou a mensagem de capô aberto e tranquei o carro, cara. Olha que doideira, cara. Que doideira. E se eu levasse em qualquer especialista, ia me cobrar uma grana violenta para trocar o sensor, sem precisar trocar o sensor. Exato. Porque eu não ia saber que era só dar uma limpadinha. Informação. Exato. Com certeza, essa informação, ela existe na internet. Agora, vai conseguir achar ela pelos meios tradicionais, de pesquisa, de YouTube, de não sei o quê. Cara, o tempo que você vai levar para fazer isso, o ser humano não tem esse tempo para perder mais e a maioria das pessoas não são tão curiosas ao ponto de. Então elas vão pegar o carro e vão levar para consertar. Ia levar no mecânico, ia ser uma facada. Isso é informação. Isso é uma informação que existe na internet, que algumas pessoas têm essa informação como conhecimento, sabem disso, Sim. e algumas têm esse conhecimento aplicável. O que a IA fez? Ela transformou a informação em conhecimento aplicável em uma ferramenta na sua mão. Exatamente. E aí, o que aconteceu? Aconteceu outra vez de aparecer essa parada aí de novo. Porque, pô, eu moro lá de frente pra praia, pô, vem muita maresia ali. Com certeza é a maresia. Aí aconteceu, e foi recentemente isso, aconteceu de novo. Eu falei, puta que pariu. Mas agora eu já sei. Aí eu fui lá, abri, limpei, cara, resolveu. Falei, que doideira. Se não tivesse jamais eu ia chegar num negócio desse. E coisa... Por que eu acho legal falar isso pra galera? Porque é uma aplicação que você pode fazer no seu dia a dia simples, cara. E que parece que é uma barreira para as pessoas, né? As pessoas realmente não estão usando IA. Não tem o menor motivo de não estar usando IA. Eu não consigo encontrar um único motivo da pessoa não estar usando isso o tempo inteiro. Assim, eu tô no computador trabalhando, eu tô sempre com algumas IAs diferentes abertas, né? Porque como eu trabalho com várias funcionalidades e objetivos diferentes,
Então, a gente já entende que o OpenAI tem algumas características, Sim. Gemini tem outras. Eu uso o ConfUI, que é um framework para você conectar Flux, conectar modelos de IA que são com base em Stable Diffusion para geração de imagem, vídeo. Então, essas coisas eu estou sempre com tudo aberto no computador. E eu estou tentando me policiar o máximo possível e criando sistemas rápidos para que eu pare de tentar fazer as coisas do jeito mais difícil. Então, às vezes eu me vejo escrevendo um documento que eu falo assim, cara, por que eu estou escrevendo esse documento? Eu já tenho essa informação escrita o meu ClickUp, né? E aí vai muito uma questão interessante sobre fonte da verdade. Né? Quando as pessoas têm várias fontes da verdade, eu uso Google Docs, eu uso Notion, mas aí eu falo com as pessoas no WhatsApp, aí eu falo com as marcas no e-mail, aí eu falo com... As comunicações estão descentralizadas. Quando você tem toda a informação num único só lugar, uma única fonte da verdade, seja ela qual for, você consegue ter aquilo como uma base de dados que naturalmente é alimentada, sem você precisar fazer um ETL nela. Absurdo, sem precisar entender de ETL, sem precisar entender de chunk, de reg e nada disso. Tá? Então, quando você tem isso, né, essas documentações e tal, então, às vezes eu estou escrevendo... Cara, eu estava agora fazendo um one-page de serviços da Allfluence. Mas serviços da Allfluence que são para fora, né? Para atender always on de marcas e tal. Aí eu estava ali criando um one-page escrevendo. Falei, cara, quantas vezes eu já não criei essa documentação para mapeamento de processo ou no meu playbook de explicação dos produtos que a gente faz no TTCX para o meu próprio time, playbook de treinamento. Essa informação já existe lá. E quantas informações dessas já não existem no meu ClickUp espalhadas? Eu falei, cara, não, parei de escrever o documento, fui lá no brain do ClickUp, me traga todos os documentos e todos os comentários, todas as tarefas que citam pacote X, pacote Y, pacote tal, e essas palavras. Cara, ele me trouxe. Foi de fontes. Foram 22 fontes diferentes. Caraca. Que dentro do meu ClickUp estavam citando aspectos diferentes dos pacotes. Um estava falando sobre precificação e entrega. O outro foi um treinamento que o TikTok deu sobre alguns pacotes do TikTok e foi um treinamento de 1 hora falando sobre cada pacote e tal. E estava lá o link do treinamento e o resumo que a MIA já faz, né, daquele treinamento. Cara, eu falei, pronto, eu não preciso de escrever um novo documento, não. Agora eu tenho uma IA para escrever, pega todos esses documentos aqui como fonte de dados e me entregue um one-page. Botei uma imagem de um one-page como referência, segue exatamente esse template e busca todas as informações de objetivo, introdução, entregas, valores e tal. Busca nessas 22 fontes. O one-page saiu pronto. Olha isso. Ele saiu pronto. Eu não precisei fazer nada depois disso. Mas por quê? Eu não trabalhei no ChatGPT pedindo para ele criar um one-page sem fonte de dados nenhuma. Não, a fonte de dados já existe no meu dia a dia da empresa. Eu botei isso para ele trabalhar e ele me entregou um one-page pronto com todas as informações que eu precisava e ainda botei na parte de valores, coloque um space holder, que aí os valores eu vou precificar depois. Aí ele botou um space holder ali, né, sem valor nem nada. Cara, e assim, até pra gente ir já pra fase final aí, mas esse cara aqui, galera, pra quem não sabe, ele não faz reuniões. Ele não faz... É o único empresário que eu conheço que não faz reuniões, cara. Ele não precisa de reuniões e justamente por saber de gestão e inteligência artificial, né? É isso, não faço reunião, não faço reuniões com o meu time interno, né, com as pessoas que fazem parte dos processos ali da minha empresa, prestadores de serviço e tal, porque eles já estão dentro do meu sistema. Quando a pessoa já está dentro de uma única fonte de verdade, todas essas interações que custam tempo das pessoas, que dão gap de tempo nas pessoas, que as pessoas precisam perder ali 1 hora, 2 horas
para tentar se integrar com os outros e todos terem o mesmo objetivo, só existe essa necessidade porque não existe a tarefa, uma fila de tarefa para aquele cara fazer e que já está alinhado com os objetivos maiores, né? Então, eu uso muito o ClickUp para isso, para conseguir dar uma fila de tarefas para todo mundo. E essas filas de tarefas estão sempre alinhadas com objetivos maiores, né? Com processos maiores. E uso muita automação com IA para tirar deles todo o processo de copia e cola, gap de tempo, cliques. Cara, eu faço um processo de diminuição de quantidade de cliques. Né? Então, se num processo anterior eu tinha que dar 10 cliques, porque eu tinha que ir em tal lugar, selecionar, dar Ctrl+C, trazer a informação para a tarefa, dar Ctrl+V, escrever, clicar ali em responsável, botar aquela tarefa para aquele responsável. Cara, cada coisa dessa foram cliques. E eu boto uma IA para fazer isso, um agente de IA. O que o colaborador ou o prestador de serviço faz? Cara, ele tira, joga no lixo todas aquelas tarefas repetitivas e fica focado só no propósito dele, que é ou criar, ou analisar, ou concatenar e fazer uma estratégia em cima daquilo, né? Então, você deixa de fazer essas atividades repetitivas e, cara, quem é que realmente tem propósito de ficar fazendo pesquisa na internet? Qual é o sonho? Quem tem o sonho de ficar atendendo telemarketing e ficar atendendo dentro da empresa mesmo? Quem é que tem o propósito de ficar atendendo as pessoas para ouvir problema? Quem tem o sonho de fazer isso na vida? A verdade é que ninguém. Sim. Ninguém. São áreas que as pessoas têm taxas de depressão muito, muito altas. Então, você substituir isso não deveria ser um problema, deveria ser uma solução. O lance é como que nessa estrutura você vai usar essas pessoas e essas pessoas vão entender a necessidade de usar IA para elas fazerem o propósito delas. Sim. Atendimento tem seu propósito. Pô, muito. Atendimento tem gente que gosta de transformar o problema em solução, em trazer a pessoa daquele lugar de problema e botar ela no lugar de, caraca, a marca resolveu meu problema e tal, ou eu resolvi o problema dela. Tem gente que gosta disso e o propósito é isso. Mas não é, às vezes, ficar no telefone ouvindo xingamento. Palavrão pra tudo O propósito, ele é outro. Só que aí a gente normalmente vincula a ação ao propósito. Para eu fazer esse propósito, eu tenho que ficar atendendo ligação. Não, às vezes você muda a ferramenta, mas o propósito continua o mesmo. Sim. Você pode fazer parte daquele propósito sem ser substituído. Mas para isso você vai ter que entender novas ferramentas, vai ter que ter um crescimento aí e se desenvolver. É a mesma coisa que eu falei do copywriter, do filmmaker, do editor, do estrategista de marketing, do criador de conteúdo que pode criar. Cara, tudo passa pelos mesmos conceitos. Cara, ô Pedrão, muito obrigado aí por você aceitar esse convite. Para mim é uma honra estar de frente com uma pessoa brilhante como você, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço aí, cara. Tá e esse cara aqui é o cara das vendas. Né? Quer vender alguma coisa, vai falar com o Ramon. O bicho é brabo mesmo, não é à toa que você tá com todo esse resultado, né? E eu acho que na nossa próxima conversa, eu acho que ele vai ser o 01 no TikTok lá da agência parceira de TikTok, né? Cara, a câmera aí tá para você. O que você daria? Pode ser alguma dica ou o que você quiser, cara. Tá aberto aí para você falar pro público. Abre o seu coração aí. Pode ser uma dica, pode ser, sei lá, um insight. Cara, acho que é o seguinte, galera. A realidade, ela não vai mudar de acordo com as nossas opiniões, achismos e vontades, né? Então, a verdade é que a Yataí não vai... Ninguém vai pensar em botar o freio nisso. Ninguém no mundo... o ser humano nunca na história não foi capaz de abrir a caixa de Pandora. Sempre que teve uma caixa de Pandora, o ser humano foi lá e abriu, né? Então, a necessidade de entender isso tudo que a gente falou aqui e se desenvolver nas ferramentas de IA
para o seu propósito, essa necessidade ela é clara, ela é necessária, né? E a questão de substituição, a gente pode entrar em muitos papos políticos ou apocalípticos sobre como isso vai mudar e tem que ter regra, não tem que ter regra. A questão não é essa, a gente não tem poder de fazer nada sobre isso. Eu, Pedro, Ramon, a gente não tem poder de parar o trem, a gente não tem poder de... a gente pode sim falar sobre o assunto, pode se posicionar, de achar como deve ser e tal. Mas, na realidade, a verdade é que a gente tem que se atualizar. E quando você muda o pensamento para que se atualizar na verdade, você deixar de fazer as coisas que você não gosta de fazer, né, que são as atividades repetitivas, atividades chatas, e você consegue focar em propósitos muito maiores, tanto de trabalho, e também ressignificar trabalho, para você ter como propósito outras coisas na vida que não sejam trabalho. Então, até tem essa possibilidade. Às vezes você cria ferramentas, cria IAs, se desenvolve em alguma, como o criador de conteúdo que eu falei, que vai te possibilitar não ter o trabalho como o que te define. Né? Eu não sou Pedro, o dono da Allfluence, especialista em marketing, gestão e tal. Não, eu sou o Pedro, uma pessoa que quer construir uma liberdade completa até os 40 anos. É uma coisa que eu já falo há muito tempo com a minha família e tal, não é um objetivo que eu já tenho desde muito tempo. Eu sou um pai de 2 crianças, eu sou o marido da Ana, eu tenho o objetivo de dar check em todos os países do mundo, porque eu quero viver experiências, né, relacionadas a isso. Então, esse é o Pedro. Eu não sou o Pedro, dono da empresa apenas, e que é especialista em gestão, marketing, processos, automação e IA. Né? Então, quando você consegue usar também a ferramenta de IA para entender que não só o que te define é trabalho, e a gente vai caminhar fatalmente para isso quando começar a rolar muita substituição, então ainda dá tempo. Essa é a parada. Ainda dá tempo. Dá tempo. Ainda tem muita coisa para acontecer e a barreira de entrada é muito baixa. É muito fácil começar a usar a inteligência artificial em tudo na vida, seja para conversar com ela ou para executar tarefas complexas. Então, galera, segue o perfil da Allfluence, tá? Então, tá lá no Instagram, ALLFluence. E o meu perfil pessoal também, Pedro Valério Lopes, no Instagram, no TikTok, podem procurar também, que com certeza vai ter muito conteúdo direcionado para isso. Segue o homem lá, que ele é muito brabo. Eu vou colocar aqui também na descrição do vídeo. E, pessoal, se vocês gostaram aí desse bate-papo que a gente teve aqui, que eu achei incrível, tem vários insights, né? Inclusive, você viu algumas coisas que podem parecer muito doidas, inclusive a gente falando de singularidade, mas a questão se prepare para isso, porque não vai ter como fugir desse negócio. Não tem como fugir, a gente já está dentro, a gente já está. Você acha que você não está, mas você está. Então se prepare. E se você achou que esse bate-papo valeu, faz sentido, se inscreva aí, curte, compartilha para alguém que você acha que também tem que escutar, ver esse bate-papo, e até a próxima. Muito obrigado, Pedrão. Valeu. Valeu. Camarada. Tamo junto.